Bem, continuando a aula sobre classificação do sujeito quanto à determinação dupla, nós temos um outro tipo de sujeito, chamado de sujeito indeterminado. O conceito de sujeito indeterminado está atrelado à consciência de que se tem um agente, um paciente, para o verbo, no entanto, não tem como identificá-lo. Ou seja, existe um sujeito, mas não se pode identificar o núcleo dele. Certo? Você fala uma ação, você fala uma situação, no entanto, não revela quem a praticou ou quem a recebeu. Certo? Bem, o sujeito indeterminado, ele é construído na nossa língua por causa de três motivos. Primeiro, o desconhecimento. Segundo, a cumplicidade. E terceiro, a generalização. Vamos dizer que eu saia meia-noite pela Praça da Piedade, com a carteira na mão, assim. Você sabe que meia-noite a Praça da Piedade, à frente do gabinete português, não é tão resguardada, ainda não tem tanta iluminação, então muito possivelmente seria assaltado. Se eu não ver, se eu não vi quem me assaltou, então isso significa dizer que eu tenho um desconhecimento. E aí eu fabrico a seguinte sentença: roubaram minha carteira. Pode ter sido uma pessoa, pode ter sido mais de uma pessoa, pode ter sido um grupo, uma quadrilha, eu não sei. E por não saber, eu coloco o verbo na terceira pessoa do plural, sem referência anterior ou posterior no sujeito. Então, roubaram a minha carteira. Aí você diz, sim, mas não são eles? Não. Porque se você disser eles, você está indicando aquele sujeito no plural e você está apontando. Então, aqui não existe a referência. Há apenas a convenção de se colocar na terceira pessoa do plural, sem referência anterior ou posterior, para a fabricação do sujeito indeterminado. Uma outra motivação que nós podemos ter é a da cumplicidade. Vamos dizer que eu seja um grande empresário que foi capturado e que está tendo uma sessão de interrogatório. E aí perguntam para mim: quanto foi depositado na sua conta? Aí esse empresário diz: depositaram 3 milhões de reais. Depositaram. Observe que ele usa a terceira pessoa plural, sem referência anterior ou posterior no sujeito, não porque ele desconheça quem foi o agente do depósito, mas por não querer revelar. Isso se chama cumplicidade. Então, às vezes, você pode retirar a declaração do sujeito, declarar apenas o verbo, por cumplicidade. Às vezes, por desconhecimento, e nesse caso, por cumplicidade. A terceira maneira, terceiro motivo, me perdoe, para se chegar a um sujeito determinado, é a generalização. Então, quando eu digo assim,
dizendo que não existe um sujeito específico que vai morar bem em Aracaju. Quem for morar lá, vai morar bem, certo? Então, mora-se bem em Aracaju, ok? Significa dizer que qualquer pessoa que vá para Aracaju vai morar bem. Isso se chama generalização. Então, o sujeito indeterminado, assim o é por desconhecimento, por cumplicidade ou por generalização. Tá certo? Esses são os três motivos que os levam a construir o sujeito indeterminado. Sabendo o conceito, sabendo os motivos para a construção de um sujeito indeterminado, vamos observar agora as suas linhas de montagem, as suas construções. Quais são as estruturas que permitem que o sujeito seja indeterminado? A primeira construção é essa aqui. Você vai colocar o verbo na terceira pessoa do plural, sem referência anterior ou posterior a um sujeito. Ok? A segunda linha de montagem que nós temos é essa aqui. Você coloca o verbo na terceira pessoa do singular, o SE, que ao revelarmos que nós temos sujeito indeterminado, passará a ser chamado de índice de determinação do sujeito, e a preposição, ou a terceira pessoa do singular, o SE e uma circunstância, certo? Aí você vai me perguntar, bem, a ordem também pode ser alterada, né? Claro, se você, por exemplo, desloca os elementos sintáticos, ou se você coloca o SE à frente, não se precisa de bons métodos. Claro que a ordem vai ser alterada, mas os elementos vão estar presentes, ok? Então, você observa essa estrutura, ok? Terceira pessoa do singular, SE preposição, terceira pessoa do singular, SE ou circunstância. Aí você vai perguntar assim, professor, mas o que é preposição? Professor, o que é circunstância? Como nós vamos levar isso em consideração? Bem, vamos dar uma olhada inicialmente no conceito de preposição. E aí eu devo dizer uma coisa para vocês. É um dos conceitos mais fracos da morfologia. Certo? É um conceito fragilizado dentro da morfologia. O conceito da morfologia para a preposição indica que é uma classe de palavra que possibilita a ligação de diferentes classes. Certo? Então, classe de palavra que possibilita a ligação de diferentes classes. Se você pegar esse uso aqui da preposição, Raquel necessita de dinheiro, de um lado você vai ter verbo e do outro você vai ter substantivo. Né? Lembrar que substantivo é a classe que dá nome a qualquer coisa, a qualquer pessoa, né? Dá nome. E verbo, né? Nós reconhecemos essa estrutura verbal pela capacidade que ela tem de assimilar desinências ou temporais ou número pessoais. Né? O nosso reconhecimento do verbo é esse aqui. Eu já disse isso para vocês, que embora existam aqueles conceitos que o verbo pode significar uma ação, uma variação, uma situação de um fenômeno da natureza e por aí vai, né? O nosso reconhecimento do verbo não se faz pelo significado e sim por sua estrutura. Então aqui, a aplicação do conceito está perfeita. Veja, a preposição liga verbo ao substantivo, são classes diferentes de palavras. Ele possibilita essa ligação. Aqui abaixo nós também temos a preposição de, certo? Só que, o que observamos aqui? Substantivo e substantivo. Duas classes iguais. Né?
o conceito diz que ela faz. Primeiro, vamos partir dessa instrumentação. Segundo, existe uma outra classe que faz a mesma coisa que a preposição faz. Existe. Isso aqui é o verbo estar, né? Na sintaxe, mais adiante, nós vamos aprender que ele é um verbo de ligação. E ele está ligando aqui duas classes distintas. Ó. Bruno é substantivo e alegre é adjetivo. Adjetivo caracteriza formas substantivas. Então, o verbo ele também pode ligar classes distintas. Ou seja, aquilo que a gramática diz que a preposição faz, outra classe faz. Observe também aqui. Aí nós avaliamos que a preposição também tem a capacidade de ligar classes iguais. A conjunção é a classe que, segundo a definição da gramática, faz isso. A conjunção liga classes iguais de palavras ou liga orações. Então, a preposição faz mais que o conceito gramatical diz que ela faz, e aquilo que ela faz, por definição, é feito por outra classe de palavra, e aquilo que ela faz a mais também é feito por outra classe de palavra. Ou seja, o conceito de preposição é um conceito frágil. Ah, professor, e como é que nós aprendemos que ali tem preposição? No geral, vocês aprendem porque vocês decoram quais são as preposições essenciais e quais são as preposições acidentais. E depois aprendem a montá-las no quebra-cabeça das palavras, das frases. Né? Então, no geral, vocês decoram. Eu lembro, por exemplo, né, que era quase como uma tabuada. Quais são as preposições essenciais? Você ia falando. Quais são as preposições acidentais? Você ia também falando aquela sequência. E depois aquilo fica na sua cabeça por tanto tempo, né? Tantas vezes se repete, que você acaba assimilando quais são as preposições. Ok? Mas veja que é um conceito frágil, é um conceito fragilizado. Né? E ademais, né, na sintaxe existe a compreensão de que tanto preposição quanto conjunção podem ser denominadas como conectivos. Né? A tendência dos estudos sintáticos é de enxergar tanto a preposição quanto a conjunção sem valor sintático, apenas como valor de ligação entre funções. O que nos leva a dizer que preposição e conjunção, dentro dos estudos sintáticos, são considerados como conectivos. Isso resolveria até o problema do conceito de preposição, que é frágil dentro da morfologia. Tá? Bem, essa outra categoria, circunstância, ela não é uma classificação morfológica, nem é uma classificação sintática. Na verdade, ela é um atalho. Nós pegamos aí dos estudos de significado, né, que circunstância é mais uma interpretação do significado, do estudo semântico, né, um atalho para não poder falar de imediato adjunto adverbial, que a gente até então, nesse primeiro momento, não pode falar sobre isso. Né? Nós não temos ainda degraus suficientes para chegar lá. Então, eu vou chamar isso de circunstância. O que é uma circunstância e como vocês localizam essa circunstância? Bem, você tem um verbo, certo? Você faz 4 perguntas possíveis a esse verbo. Onde, como, quando,
Se você obtiver alguma resposta na sentença, esse termo, que é a resposta, vai ser chamado de circunstância. Então veja, à noite Adonias jantou desesperadamente. Adonias jantou quando? À noite. Adonias jantou como? Desesperadamente. Circunstância 1, circunstância 2. Jéssica casou de véu para o agrado dos pais. Jéssica casou como? De véu. Para que fim? Para o agrado dos pais. Se você quisesse acrescentar onde, né? Você podia colocar assim, na igreja, Jéssica casou de véu para o agrado dos pais. Na igreja seria onde, né? Jéssica casou onde? Na igreja, como? De véu. Para que fim? Para o agrado dos pais. Então, essas são circunstâncias. Vamos agora pegar esses conceitos e regularizar. Né? Veja, nessa segunda linha de montagem do sujeito indeterminado, além de você checar esses elementos, vocês também vão ter que fazer um último teste, que é de adição da pessoa, para ver se ela é suportável na sentença. Se ela não for suportável, você tem um sujeito indeterminado. Se ela for suportável, você tem um sujeito oculto. Venham para cá, vamos olhar. Precisa-se de bons médicos nessa unidade. Terceira pessoa do singular, cheque. SE, cheque. Preposição, de. Está vendo? Então você tem os três elementos. O que é que eu vou fazer agora? Tentar incluir uma pessoa. Ele precisa-se de bons médicos nessa unidade. Encaixou? É suportável? Não. Não existe o ele aqui. Nós temos um sujeito indeterminado. Mora-se bem em Aracaju. Terceira pessoa do singular, checa. SE, checado. Circunstância, checado também. Aí você vai colocar a pessoa aqui. Ele mora-se bem em Aracaju. Pode? É suportável? Não. Se não é que é sujeito indeterminado. Vocês querem a realização de um sujeito oculto nesse tipo de estrutura? Vou mostrar para vocês. Aqui, pronto. Vou separar aqui esse espacinho. Penteou-se ao espelho. Foi bom ter colocado essa frase para lembrar vocês que ninguém se penteia no espelho, tá? Porque você não está dentro do espelho, você está sempre à frente do espelho. Penteou-se ao espelho, né? E ninguém também senta na mesa. Só senta na mesa quem quiser ser comido. Você senta à mesa para comer, ok? Presta atenção. Não cometer esse erro para depois não virar jantar. Falar ao telefone e não falar no telefone porque você não está dentro do telefone. Compreende? Então, a mesma razão aqui, penteou-se ao espelho e não penteou-se no espelho. Penteou-se ao espelho. Observe. Você tem aqui verbo na terceira pessoa do singular. SE, e aqui você tem uma circunstância. Penteou-se onde? Ao espelho. Você vai dizer, pô, isso é um sujeito indeterminado, faltou o último teste. A tentativa de inclusão da pessoa para o verbo. Ele penteou-se ao espelho.
gostei, me encaixou, é suportável? É suportável. Então, nesse caso aqui, o que você vai ter é um sujeito oculto. Ah, e esse SE tem a mesma classificação do de cá? Não. Aqui é chamado de índice de determinação do sujeito, porque o sujeito é indeterminado. Aqui quem penteia alguém. Isso aqui é um objeto direto. A classificação sintática. A classificação morfológica seria um pronome reflexivo. Né? Pronome pessoal reflexivo, ou seja, reflete o sujeito. Certo? Ele mesmo. Né? Reflete o sujeito. Perfeito? Então, é isso aí.